Bom, pessoal, então o assunto para o primeiro bimestre, volume 1, nosso primeiro assunto do 8º ano é simetria. Simetria que também pode ser chamado de isometria, tá? São sinônimos, então tanto faz dizer simetria como dizer isometria, tanto faz, tá bom? Gente, existem 3 tipos de simetria. O ano passado vocês já estudaram e já viram esses 3 tipos de simetria? Nós já vimos em aula antes da pandemia. Então havia simetria de translação, a simetria de rotação e a simetria de reflexão. E nós vamos começar relembrando a simetria de translação. A simetria de translação, ela vai ocorrer sempre quando imagens idênticas, as figuras têm que ser idênticas, tá? Se locomoverem com o mesmo espaço, esse espaço e este alinhamento, ele é obrigatório. Se locomoverem com o mesmo espaço em uma direção. Não precisa em uma única direção. Não precisa ser somente na horizontal, tá? Aqui no exemplo que eu coloquei na lousa, eu coloquei esses quadrados, né? Que estão se movimentando com o mesmo distanciamento, com a mesma direção e com o mesmo alinhamento. Quando isso acontece, nós temos a simetria de translação. Mas ela também vai poder se posicionar de outras formas. Nesse caso aqui, ela também pode se encontrar na diagonal, se todas as peças estiverem na mesma direção, dessa forma. Então, eu também posso encontrar elas assim, tá vendo? Elas também podem se movimentar dessa forma. Então, é sempre um alinhamento de figuras idênticas que mantém sempre o mesmo espaçamento e a mesma direção. Esse é o movimento de translação. Gente, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar do pessoal que está aqui na sala de aula? Não. Todos entenderam? Sim. Bom, a próxima simetria é a simetria de rotação. Na simetria de rotação, as figuras dão a sensação de girar em torno de um ponto. Então, aqui eu tenho um único ponto e essas figuras, elas dão a impressão que elas estão girando em círculos em torno desse único ponto. Então, quando as figuras são idênticas, esse espaçamento também tem que ser o mesmo e as figuras têm que ser idênticas. Então, quando eu tenho essa sensação de giro em torno de um único ponto, eu também vou ter um tipo de simetria, nesse caso a simetria de rotação, certo? E a simetria de rotação apresenta o ponto de rotação, tá bom? É bem simples mesmo. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar sobre simetria de rotação? E aí, para finalizar, nós vamos ver também a simetria de reflexão. A simetria de reflexão, ela sempre vai possuir um eixo, que é chamado de eixo de simetria. O eixo de simetria, ele é uma linha que divide a figura em 2 partes, tá vendo? É uma linha que divide a figura em 2 partes, e aonde vocês podem imaginar que quando nós dobramos essa figura em cima desse eixo, uma parte vai ficar exatamente sobre a outra. Então, uma parte sobrepõe a outra. Quando isso acontece, nós temos a simetria de reflexão. Aqui tem um outro exemplo, ó. Esse é o eixo de simetria. Se eu imaginar dobrando em cima dessa linha, uma parte vai sobrepor a outra. Então, quando isso acontece, nós temos a simetria de reflexão. É possível, em uma única imagem, existir mais de um tipo de simetria. Então, é possível eu, dentro de um círculo, traçar um eixo de simetria. Aqui, ó, tracei um eixo de simetria. Mas, esse não é o único eixo de simetria dentro do círculo. Se eu fizer uma outra linha que passa pelo centro do círculo, eu vou ter outro eixo de simetria. Se eu fizer uma nova linha, outro eixo de simetria. Se eu fizer uma outra linha, outro eixo de simetria. O círculo, ele é uma figura que possui infinitos eixos de simetria, tá? Existem algumas figuras que possuem mais de um eixo de simetria, mas que não são infinitos. Por exemplo, o quadrado. O
quadrado, eu posso encontrar um eixo de simetria aqui, certo? Deixa eu aproximar a câmera para parecer melhor. Então, ó, no quadrado, somente o quadrado, olhando somente para ele, eu posso encontrar mais de um eixo de simetria. Então, eu posso ter aqui este eixo de simetria, tá vendo? Então, aqui eu tenho um eixo. Outro eixo de simetria aqui, um eixo de simetria aqui e outro eixo de simetria aqui. Isso acontece com o quadrado, então ele tem mais de um eixo de simetria. E outros polígonos também possuem mais eixos de simetria. Então é importante a observação, tá certo? E aí agora, como lição para dessas atividades, eu vou passar os exercícios do livro que envolvem simetria de translação, simetria de rotação e simetria de reflexão, tá bom? E aí eu vou passar para vocês as páginas. Para quem está assistindo em casa, que é o Gustavo e o Eduardo, eu vou mandar para vocês descrito as páginas e os exercícios que vocês precisam fazer, tá certo? Tchau, meninos!